O Homem das Estradas, Ubá. Nas primeiras páginas dos jornais de Ubá, a manchete estampava: Serial Killer das Estradas, assassinatos brutais aterrorizam a região. O nome verdadeiro do homem jamais foi descoberto, mas os moradores passaram a chamá-lo de o Homem das Estradas. Por semanas, corpos foram encontrados em estradas desertas, sempre com sinais de violência extrema, cortes profundos e marcas que indicavam tortura. A polícia trabalhava dia e noite, mas o assassino parecia um fantasma, agindo sem deixar rastros. O padrão das vítimas era claro: viajantes solitários, motoristas de caminhão ou motociclistas que se aventuravam tarde da noite pelas estradas de terra da região. As investigações revelaram que ele escolhia locais afastados, onde a escuridão e o silêncio reinavam. Testemunhas alegaram ter visto um homem alto, com feições encobertas por um capuz negro, vagando pelas estradas. Uma frase se repetia nas entrevistas: ele apareceu do nada, como uma sombra que ganha vida. Após meses de busca, a polícia finalmente encontrou uma pista. Um sobrevivente, gravemente ferido, conseguiu descrever o rosto do assassino antes de perder a consciência. Ele morreu dias depois no hospital, mas sua descrição levou os agentes a um barracão abandonado nos arredores de Ubá. Dentro, havia um verdadeiro cenário de horror: ferramentas enferrujadas, roupas ensanguentadas e um diário que registrava com detalhes os crimes cometidos. O desfecho da caçada foi tão misterioso quanto os próprios assassinatos. O corpo do homem foi encontrado pouco depois, caído em um barranco próximo à estrada. A cena sugeria um acidente: o corpo estava retorcido, como se tivesse caído de uma grande altura. No entanto, havia algo estranho: a expressão em seu rosto congelado era de puro terror, como se tivesse visto algo que ninguém poderia descrever. A cidade tentou seguir em frente, mas os relatos não cessaram. Motoristas começaram a dizer que viam o homem das estradas mesmo após sua morte. Sempre à noite, sempre em trechos desertos. Alguns diziam que era apenas o trauma coletivo, enquanto outros acreditavam que algo muito mais sinistro estava em jogo. Era uma noite sem lua, e eu dirigia meu carro pela BR-356. Estava voltando de um compromisso em uma cidade vizinha, apressado para chegar em casa antes da meia-noite. A estrada estava deserta, o único som vinha do motor do carro e do vento cortando os campos ao redor. Havia algo desconfortável naquela noite, uma sensação de que eu estava sendo observado. A primeira coisa estranha aconteceu no quilômetro 35. Vi uma silhueta parada à beira da estrada. Era um homem alto, vestindo algo que parecia um capuz. Diminuí a velocidade, mas hesitei em parar. Quando meus faróis o iluminaram, ele virou o rosto na minha direção. Não tinha olhos, apenas duas cavidades escuras que me encararam como um abismo sem fim. Meu coração disparou, e pisei no acelerador. Enquanto avançava, percebi algo ainda mais aterrorizante: o homem estava de pé novamente, alguns metros à frente, no meio da estrada. Não havia como ele ter me ultrapassado tão rápido. Freiei bruscamente, desviando o carro para evitar atropelá-lo, mas acabei saindo da pista e batendo em um pequeno barranco. O carro parou com um solavanco, e o motor morreu. Tentei ligar novamente, mas nada acontecia. Tudo estava em silêncio. Peguei meu celular, mas a bateria havia acabado, como se algo drenasse a energia ao meu redor. Foi então que ouvi passos lentos se aproximando. Olhei pelo retrovisor, e lá estava ele, vindo na minha direção. Saí do carro e corri em direção ao matagal ao lado da estrada, tropeçando nas pedras e raízes. Meu coração parecia querer explodir. A escuridão era quase total, mas não tive coragem de olhar para trás. Podia ouvir a respiração dele, pesada, fria, como se estivesse a poucos centímetros de mim. Enquanto corria pelo matagal, meus pés deslizavam sobre o chão úmido, mas eu não me importava. O som dos passos atrás de mim não diminuía, pelo contrário, parecia que ele estava cada vez mais perto. Minha mente estava em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. O homem que me perseguia não era algo natural. Era impossível que alguém se movesse tão rápido, tão silenciosamente. Eu tropecei em uma raiz e caí com força, o impacto me tirando o ar. Quando me virei, vi a figura encapuzada parada a poucos metros de mim. Ele não se movia,
mas eu podia sentir o peso da sua presença, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado mais denso. A sombra que o cercava parecia viva, ondulando como fumaça. Seus olhos, ou a falta deles, fixaram-se nos meus. Eu quis gritar, mas minha voz não saía. Ele ergueu uma mão, e foi como se meu corpo inteiro congelasse. Uma sensação de gelo percorreu minha espinha, e comecei a ouvir vozes sussurrando ao meu redor. Elas falavam coisas incompreensíveis, mas carregadas de dor e sofrimento. Era como se aquelas almas torturadas estivessem ali, presas a ele. Com um esforço que parecia sobre-humano, consegui me levantar e continuar correndo. Não sabia para onde estava indo, mas a ideia de parar era insuportável. A floresta parecia se fechar ao meu redor, como se tentasse me engolir. O som dos passos desapareceu de repente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Depois do que pareceram horas, vi uma luz fraca no horizonte. Era uma casa, pequena e simples, mas naquele momento parecia um santuário. Corri na direção da luz, ignorando os cortes e arranhões que cobriam meu corpo. Quando cheguei à porta, bati desesperadamente, e um homem idoso abriu com uma expressão confusa. Ele me puxou para dentro e fechou a porta rapidamente. Eu mal conseguia falar, mas tentei explicar o que havia acontecido. O homem ficou pálido ao ouvir minha história e, com uma voz baixa, disse: "Você cruzou com ele. O homem das estradas. Poucos têm a chance de escapar." O velho me deu uma caneca de café e me levou para sentar perto do fogão a lenha. Seu nome era Sr. Anselmo, um morador antigo da região. Ele começou a me contar histórias que pareciam saídas de um pesadelo. Esse homem. Ele era real, matou muita gente antes de ser pego, mas dizem que não morreu de verdade. Algo o mantém aqui, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Talvez ele goste da dor, ou talvez esteja condenado a repetir o que fazia em vida. Enquanto ouvia, senti o medo crescendo novamente. Perguntei por que ele não me atacou. Por que me deixou fugir? Anselmo hesitou antes de responder. Ele gosta de brincar com as vítimas. Faz você correr, se desesperar. Ele alimenta o medo antes de atacar. As palavras do velho fizeram meu estômago revirar. O medo não tinha acabado. Ele ainda estava lá fora, esperando. Quando mencionei que precisava voltar ao meu carro, Anselmo balançou a cabeça. Não volte. Se ele te deixou vivo, é porque quer terminar o que começou. Passei a noite na casa do Sr. Anselmo, mas o sono não veio. Cada ruído no vento parecia anunciar a chegada dele. Ao amanhecer, o velho me acompanhou até a estrada principal, e pedi que chamasse ajuda para buscar meu carro. Ele concordou, mas havia um olhar sombrio em seus olhos, como se soubesse que minha história ainda não tinha acabado. Quando finalmente voltei para casa, tentei retomar minha vida, mas o medo nunca me abandonou. Passei a evitar estradas desertas e a dirigir apenas durante o dia. Mas, mesmo assim, às vezes, quando estou sozinho, sinto como se estivesse sendo observado. Dizem que ele nunca para de procurar. Talvez eu tenha escapado daquela vez, mas não sei por quanto tempo. O homem das estradas sempre encontra um jeito de voltar. E, quando isso acontecer, não tenho certeza se terei outra chance.